Samuel apareceu mesmo para Saul, lá no caso da feiticeira de Endor? Se sim, o que dizer da Bíblia proibir comunicação entre vivos e mortos e mais, dizer que não existe? Se não, o texto bíblico diz que Samuel falou. Seria um equívoco da Bíblia? Seria um erro? O texto que fala sobre esse assunto se encontra em 1 Samuel, lá no capítulo 28, lá do versículo 5 em diante, que diz assim: E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pôs-me armas um laço à minha vida para me fazer matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém o que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelos mistérios dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Porque, pois, a mim perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o teu reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Bem, aqui nós estamos em um dos textos mais complicados das Escrituras. Texto este que tem levantado polêmicas, porque afinal de contas aparece o rei Saul consultando a uma feiticeira, pedindo numa sessão de necromancia para falar com um morto. E isso é muito complicado, pelo que a Bíblia mesmo já expõe sobre esse assunto. A dúvida é: realmente apareceu ali Samuel para o rei Saul? Realmente ali houve essa comunicação? O que dizer então da profecia? O que dizer então do texto falar do nome de Samuel como se ele estivesse realmente falando com o rei Saul? Realmente aconteceu essa comunicação? Essa é uma grande questão. Bem,
As principais correntes de defesa, os principais pontos de vista são os seguintes. O primeiro ponto de vista, que ler o texto de forma totalmente literal, enxerga que aqui, nessa narrativa, houve sim uma comunicação entre Saul e Samuel, de forma literal. Ali sim, Samuel tinha aparecido, tinha vindo para se comunicar com Saul. Os defensores dessa linha, como por exemplo Scofield, da Bíblia Scofield, você vai ver até pensadores lá do passado, pais da igreja, que ao lerem esse texto achavam que era sim Samuel. Você vai ver rabinos judeus que defendem essa linha. Você vai ver até pensadores modernos, como Augusto Nicodemos, que também é tendencioso para esse pensamento. A defesa deles é porque o texto diz que Samuel falou e de que realmente eles dizem que parece que o escritor estava convicto, o escritor do livro de Samuel, dessa parte desse trecho, de que realmente ali foi Samuel quem apareceu para Saul. O segundo ponto de vista sobre esse assunto defende que não foi Samuel, mas ali, na verdade, foi uma espécie de personificação ou de manifestação do diabo. Satanás, ele apenas se manifestou com engano para ali de uma forma enganar tanto a mulher que estava tendo aquela visão, como também a Saul. E pela sua ardilosidade, Satanás trouxe até informações coerentes, apesar de não ser uma profecia plena, mas ele trouxe informações coerentes, tudo para enganar cada vez mais a Saul. E os que defendem essa linha, por exemplo, Martinho Lutero defendia que era Satanás ou um demônio ou um enviado dele, chega a dar a ideia de que, ora, se Saul já era perturbado por espíritos imundos antes desse evento, tanto que Davi ia acalmá-lo tocando sua harpa, por que não haveria aqui também uma manifestação sobrenatural de Satanás para de alguma forma enganá-lo? Uma terceira linha acredita que, na verdade, não aconteceu nem a aparição de Samuel e muito menos uma manifestação diabólica. A terceira linha chega a acreditar que ali foi Deus. A terceira linha chega a acreditar que foi uma manifestação divina, que Deus ali se manifestou para aquela mulher e para Saul, para trazer o seu último juízo sobre a vida de Saul. Os que defendem essa linha defendem porque, na verdade, há uma forma dura no falar, fala-se, repete-se inclusive o juízo de Deus sobre Saul, que é visto em textos anteriores, dando a entender, portanto, que seria o próprio Deus. Os que defendem essa linha ainda vão mais além e dizem assim, ora, Deus pode se manifestar a quem Ele quiser. Não é obrigado ser um profeta apenas. Deus falou com Balaão, usou uma jumenta. Deus usou vários meios para falar e para se revelar. Por que Ele não poderia se revelar ali naquele momento através daquela sessão de busca de comunicação a mortos? Por que Ele não poderia ali de alguma forma agir naquele instante? E uma quarta linha acredita que, na verdade, nem foi Deus, nem foi Samuel, nem foi Satanás. Acredita que, na verdade, aquela feiticeira era uma espécie de embusteira, era uma charlatã. Ela estava, na verdade, enganando a Saul. Muitos defensores modernos seguem essa linha e dizem, ora, o texto dá a entender isso, porque claramente você vê aquela mulher que desde o início ela sabia que era Saul, ela mesmo diz, ela faz questão de enfatizar no começo da conversa que Saul estava matando os seus colegas encantadores, ela faz questão de enfatizar isso e dá-se a entender porque ela faz um drama quando vê algo, ela grita, ela usa o sensacionalismo para de alguma forma chamar a atenção ali de Saul.
Então, os defensores dessa linha não concordam que houve nenhuma questão espiritual ali, mas na verdade era apenas uma embusteira, aquela feiticeira. Ela estava usando, na verdade, do desespero do rei Saul para estar enganando a ele. Bem, mas o que a Assembleia de Deus pensa sobre isso? O que nós podemos então entender sobre esse texto? Como podemos então compreender o que esse texto quer nos dizer? Alguns pontos são importantes para que a gente tenha uma resolução lógica e mais coerente sobre esse texto. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. No versículo 6 desse texto, é dito que Deus não falava mais com Saul, de forma nenhuma. O texto bíblico diz que Deus nem falava por sonhos, nem por Urim, nem Tumim, e nem pelos profetas. Ou seja, Deus tinha se silenciado para Saul. Deus tinha se calado para Saul, como Samuel tinha dito anteriormente. Como Samuel tanto falou para Saul, como Deus tinha realmente tirado o reino de suas mãos e tinha se afastado plenamente dele. Então, em primeiro lugar, é algo a se notar. Deus não falava com Saul. Logo, a ideia de se dizer que Deus aparece para Saul, ela é um pouco equivocada, porque na verdade não tem sentido. Se Deus não falava por profeta, por visão, por sonho, ele se manifestar ali através de uma necromante. Não tem sentido. Um segundo detalhe, Saul não vê nada. Ele está ali, a mulher que grita diz que está vendo. É interessante. Ela também não diz que vê Samuel. Ela diz que vê deuses subindo da terra. E mais ainda, quando Saul pergunta o que é que você está vendo? Como é que ele é? Como é que esses deuses que estão subindo da terra? Aí o texto vai dizer que a mulher diz que é um ancião envolto numa capa. Aí quem entende que é Samuel é Saul. Saul entende que é Samuel, mas Saul não está vendo nada. A mulher que diz que está vendo, e possivelmente talvez a mulher não tenha conhecido Samuel, ela apenas por um bom senso dela, por uma ideia dela, entende que Samuel era um ancião, um velho, e ela então trabalha com aquele momento de pânico do rei Saul para de alguma forma enganá-lo. E quem compreende ser Samuel ali é o próprio rei Saul. É algo interessante. Saul quem deduz disso. Então aparece ali a mulher falando aquelas informações. Logo dá-se a entender que a mulher não era totalmente leiga quanto à questão da realidade de Israel. Pode-se entender isso por quê? Porque ela sabia da perseguição que havia em Israel contra os necromantes. Ela sabia quem era Saul. Ela com certeza reconheceu Saul. Outro detalhe interessante no texto é que a profecia que é levantada, apesar dela ser bem parecida com as mensagens que o profeta Samuel tinha dado no fim da sua vida a Saul, mas ela não se cumpre, porque é dito realmente que Saul ele iria morrer junto com seus filhos no outro dia, mas não foi no outro dia a morte de Saul. Pelo contrário, foi alguns dias depois, um bom tempo depois. Então, a profecia não se cumpre. Se fosse Deus ou Samuel, não teria nenhum sentido, portanto, nós dizermos que é eles, porque a profecia teria de se cumprir plenamente. E a profecia não se cumpre. Logo, através dessas rápidas informações do texto, nós podemos então deduzir que não tem sentido dizer nem que é Deus e muito menos se deduzir que é a pessoa do profeta Samuel. Pelo contrário, dá-se muito mais a entender ou que aquela mulher ela era realmente uma charlatã ou que houve ali, pode ter havido uma manifestação sobrenatural de Satanás,
de uma manifestação diabólica. Porém, ao meu ver, é mais lógico ainda enxergar aquela mulher como uma charlatã. Por quê? Vamos lá. Porque aquela mulher, pela profecia que é dada, o povo de Israel inteiro já sabia que Deus já tinha ungido a Davi como sucessor. A história já tinha se espalhado. 2. O arraial dos filisteus já era algo que todos estavam vendo, que era bem maior em guerra do que o arraial dos israelitas. Qualquer pessoa que tivesse qualquer noção, sabia muito bem que naquela guerra, se ela prosseguisse, o rei Saul, ele estaria totalmente acabado, seria a morte dele. Ele seria totalmente ali destruído, ele teria de fugir para que ele não fosse morto. Um terceiro detalhe interessante é que dá-se a entender que ela explora o pânico do rei. Logo, ela está entendendo que o rei está perdido. Ele se sente realmente perdido, então ela explora. E qual a melhor forma de explorar o pânico de um rei que ela não gostava? Ela não gostava daquele rei, ela não gostava de Saul. Possivelmente Saul tinha matado até familiares dela. E qual seria a melhor forma de explorar um pânico de um homem dessa forma, se não falando de morte? Se não falando de morte. Então, tudo dá-se a entender, portanto, que aquela mulher estava, na verdade, usando aquele rei, usando aquele momento, usando aquele pânico daquele homem e trazendo ela, dizendo que está vendo, para estar enganando o rei Saul. Então, há muito mais uma ideia de engano aqui, de um embuste aqui, do que propriamente os outros 3 pontos. É mais lógico. Bem, ainda a Bíblia não comunga com a ideia de ter aparecido Samuel ali, muito menos Deus. Porque a Bíblia mesmo dá-nos a entender que não existe comunicação entre vivos e mortos. O Senhor Jesus, lá em Lucas 16, ele é claro que existe um abismo entre os mortos e vivos. E não há como um retornar, ou o morto se comunicar com o vivo. Isso é impossível. E o texto é enfático em dizer o seguinte: para os vivos existem os profetas. Ora, irmãos, se eu pego esse texto que Jesus está falando e pego aqui o texto de 1 Samuel 28, já nos deixa claro uma coisa. Ora, se o rei Saul não estava ouvindo a mensagem de Deus pelos profetas, por aquela sessão necromante, aquela sessão espírita, é que ele não ouviria de jeito nenhum. Não haveria essa comunicação. Isso é algo lógico. Muitos ainda alegam, para tentar defender, por exemplo, que foi Samuel mesmo, o texto lá da transfiguração. Porém, o texto da transfiguração, nós temos que ver alguns detalhes que são importantes. Primeiro, realmente Moisés morreu. Elias não. Elias estava vivo. Aliás, ascendeu aos céus, foi tirado da terra vivo. Então, já é um morto e alguém que não morreu. Segundo detalhe, Jesus, para falar com eles, Jesus se transfigurou. Jesus tomou uma forma glorificada para poder falar com eles. E houve ali essa comunicação, mas porque Jesus é Deus, Jesus se transfigurou e ali há uma conversação totalmente distinta. Eles estavam em um corpo dado provisoriamente por Deus para aquele tipo de conversa, ou uma manifestação provisória dada por Deus. Não importa, eu não quero entrar aqui em detalhes da transfiguração, mas o certo é isso, é que Jesus se transfigura e Jesus é divino, mostrando ali, na verdade, a representação da lei e dos profetas ali, para mostrar que Cristo é acima de todos. Um terceiro detalhe, Pedro, Tiago e João, que eram os vivos, eles não tiveram esse contato com os mortos. Eles não conversaram com eles. Pelo contrário, quando Pedro quis falar alguma coisa, eles desapareceram ali, aquela imagem do que ele estava vendo, aquela manifestação ali, ela para de acontecer. Na verdade, uma nuvem cobre aquele lugar e é vista ali apenas a pessoa do Senhor Jesus e a voz de Deus dizendo: é no meu Filho amado em quem eu tenho prazer.
Então, não dá para utilizar o caso da transfiguração para um caso desses, mesmo porque o próprio Senhor Jesus deixa claro que não existe comunicação entre vivos e mortos. Logo, a tentativa de dizer que é Samuel, porque o texto diz assim, e disse Samuel, ela é um pouco complicada. Por quê? Porque apenas o escritor desse livro, ou os escritores desse livro de Samuel, eles apenas estão narrando os fatos sem tentar, de alguma forma, trazer uma explicação do que aconteceu. Aqui é apenas uma narrativa, como, por exemplo, o escritor do livro de Josué, ele faz questão de dizer o sol parou. Ele não está partindo de princípios científicos, como nós hoje entendemos que a Terra é quem gira ao redor do sol, mas ele apenas escreve o que ele viu, o que ele enxergou, e é transmitido aqui para nós, aqui nas Escrituras. Da mesma maneira que a Bíblia vai transmitir em diversos outros textos, tá certo? Em diversos outros textos. E isso para nós é uma explicação clara de que não posso eu apenas pegar aqui e dizer que é Samuel apenas por uma narrativa, quando na verdade as exposições normativas das Escrituras, as explicações deixam claro que não existe contato entre vivos e mortos. Logo, no caso da feiticeira de Endor, é muito mais fácil se entender que ela é ou uma embusteira ou até mesmo que houve ali uma ação diabólica, do que acreditar que foi Samuel ou houve uma manifestação divina ali, mesmo porque há erros, há questão de esperteza daquela mulher, você vê no texto isso, a ardilosidade dela, e você vai ver aqui que nada Samuel não viu, tudo partiu daquela mulher, pode ter sido tudo apenas um engano. Bem, como já disse, era um assunto difícil, mas se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, assuntos como esse, convido a você, vem estudar conosco aqui no CETADEM, no Seminário de Teologia da Assembleia de Deus Montese. Nós temos turmas desde o curso de formação de obreiros até pós-graduações. Você vem e vai estar aprendendo mais da palavra de Deus. E se você gostou mesmo desse estudo, deste vídeo, eu peço a você, deixe aí o seu like. Se ficou alguma dúvida, coloque aí ela embaixo, para que nós possamos de alguma forma tentar responder para você. Se você tem acompanhado os nossos estudos e tem gostado, eu peço, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Com certeza, mais e mais pessoas estarão aprendendo da palavra de Deus através da sua ajuda. Que Deus em Cristo te abençoe.